eu queria que vocês percebessem o seguinte, o trabalho que a gente vai desenvolver aqui é um trabalho, sim, para poder mostrar para você como que vai funcionar 2021 em relação ao direito administrativo, o que você precisa começar a se posicionar hoje para mudar a sua vida de vez ano que vem, porque vai ser o ano das oportunidades, muito concurso está vindo por aí, e também que você perceba como estudar. Porque às vezes é bom você notar o quanto que uma banca é diferente da outra. E por que eu tanto bato na tecla, banca é mais importante do que a própria instituição para a qual você está prestando o concurso. Tá? Então, todos com material, se não tiverem, por favor, entra lá no Telegram, baixa aí. Eu vou pedir para o pessoal aí colocar, por favor, no nosso link do Telegram para chutar o balde, né? Tá rock and roll, Adri? Vamos lá, né? Ó, questão número 1 da VUNESP, a banca que eu tenho falado, que é uma banca que, sempre me encheu os olhos, eu gosto dela. Quando tem provas de concurso, como, por exemplo, concurso da FGV, eu gosto de fazer questão da VUNESP também, sabe? FGV e Sebrasp, ali eu gosto de fazer questão da VUNESP. Modalidade de licitação é forma específica de conduzir procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. Uma das modalidades admitidas é o pregão. Olha, que questão tranquila, só que do jeito que a banca gosta, né? Um pouco diferente do comum, que se constitui uma modalidade realizada entre, o pregão, você sabe que é aquela modalidade da Lei 10.520 que serve para você, como administração pública, adquirir bens ou contratar serviços de natureza comum, né? Então, o pregão é aquele procedimento mais rápido, mais célere, menos problemático. Você tem uma participação grande, né? Aí ele fala, qual é a característica, né? Essa modalidade é realizada entre quem? Aí vem a letra A. Interessados do ramo de que trata o objeto da licitação que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação. Galera, toda vez que falar numa fase de habilitação preliminar e falar em requisitos de qualificação mínimo, isso aqui até que pode valer para todos, mas principalmente essa fase de habilitação preliminar tem que bater na sua cabeça o quê? A concorrência, né? Sem dúvida, você tem que lembrar da concorrência. Então, essa letra A aqui não é a nossa resposta, porque a letra A se refere à modalidade de concorrência e não necessariamente ao pregão. Beleza? Letra B, interessados do ramo de que trata o objeto de licitação, devidamente cadastrados ou que atenderem todas as condições. Gente, falou a palavra cadastramento, você tem que lembrar da tomada de preços. Você está percebendo como é que funciona? A VUNESP fez uma questão mais avançada do que o normal, tá? O que é interessante. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo o seguinte, ao invés dela pegar e colocar ali a característica básica, colocando o nome de modalidade, não, ele está trazendo alguns pontos. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Estudar modalidade é saber a característica essencial. Então, quando você fala concorrência, tem a fase preliminar de habilitação. Quando você fala tomada de preço, tem o cadastramento ou o cadastro até o 3º dia útil. Quando você fala em convite, aí você não tem o cadastro, você tem o convite, efetivamente, o nome já diz tudo. Quando você fala concurso, né, aquisição de trabalho artístico, trabalhos específicos voltados à arte, à prestação dessa área. Então, é fácil você identificar. É só você ter exatamente os grandes pontos, tá? Interessados do ramo de que trata o objeto, escolhidos e convidados. Pronto, já matou. Isso aqui é convite. Se eu convidei, é convite, maninho. A palavra já diz tudo, né? Quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante prêmio. Trabalho técnico, científico ou artístico mediante prêmio ou remuneração é o concurso. Então, veja, aqui eu tenho o convite. Aqui embaixo eu tenho o concurso. Por eliminação, sobrou a letra E para a gente. Então, você vê que é uma questão interessante. Ela não fez diferente. Ela trouxe letra da lei, se você notar. Só que ela trouxe a letra da lei de uma forma mais... uma forma diferente do que a gente costuma ver, né? Bem interessante essa questão, mas até certo ponto uma questão tranquila, né? Você que está estudando bem licitações, e aliás eu nem falei, né? O primeiro tema mais cobrado pelas bancas, que idiota que eu sou, licitações, né? Claro que você sabe que a Lei 8666 é a lei de licitações e contratos, mas a parte de contratos, ela é cobrada muito em provas mais específicas, tá? Não é muito comum as bancas atacarem contrato à toa, não. Agora, licitação, com certeza, tá?
Questão número 2, agora a minha querida FCC, ainda também agora a prova desse ano, tá? Aí você vê como é que a FCC ainda continua com algumas manias, né? A administração pública pretende, sempre marcando o que chama a atenção da gente, alienar um bem imóvel que lhe pertence, cuja aquisição derivou de procedimento judicial. Com essa informação, você já tem que matar a questão na hora. Tá? Você que já está estudando há mais tempo, tem que matar agora. Se você começou, tranquilo. Por quê? Aí é que entra aquelas técnicas diferentes de você estudar. Quando a gente faz na comunidade lá, por exemplo, que a gente tem as nossas aulas específicas dos alunos da comunidade, que eu direciono exatamente o que você precisa identificar. Aí você pensa, peraí, toda vez que eu vou alienar um bem, a Lei 8666 exige que eu faça o quê? Concorrência. Tranquilo. Aí o cara vai lá e marca concorrência. Mas você não pode esquecer que existem algumas exceções em relação à concorrência. E aí é que entra o detalhe. Aliás, em relação à alienação de bens imóveis. Aí que entra o detalhe. Se esse bem imóvel que a administração pública pretende alienar, vender, permutar, doar, sei lá, transferir para alguém, né? Se esse bem imóvel que a administração pública quer alienar, foi adquirido pela administração por 1, decisão judicial, ou 2, dação em pagamento, a forma de licitar é outra. Porque, assim, para você alienar um bem público, tem que licitar. Peraí, né? Imagina se eu pudesse alienar bem público para qualquer particular que eu escolhesse. Impessoalidade, estava no lixo. Então, eu tenho que licitar. E a regra é concorrência. Só que, assim, o cara que estudou a regra, ele vem correndo aqui e marca letra A, concorrência. Se ferra. Aliás, aí fica a letra C também aqui, né? Porque tem 2 opções de concorrência. Só que aí entra um detalhe. Quando você fala em imóvel que foi adquirido por decisão judicial ou por dação em pagamento, lembrando que dação em pagamento é quando alguém te paga uma dívida mediante a entrega de um bem. É uma dívida pecuniária, em dinheiro, que se converte num pagamento mediante entrega de bem. Tá? Então, alguém entregou um bem para pagar uma dívida com o Estado. A administração pública ela pode optar por outra modalidade. Então, a regra, alienação na prova, concorrência. Agora, se ele destacar que eu vou alienar um bem imóvel, que necessariamente, eu estou falando de bem imóvel, tá? Porque bem imóvel sempre vai ser leilão. Se o bem imóvel necessariamente chegou para a administração pública por dação em pagamento ou decisão judicial, considera-se como um bem imóvel inservível. Então, o que a Constituição, o que a Lei 8666 fala? Eu posso ir tanto pela concorrência quanto pelo leilão. Então, pode ser a letra B, pode ser a letra D. Eu já elimino a A, eu elimino a C, eu elimino a E. Gente, eu peço desculpa que de vez em quando está aparecendo uns troços aqui. Eu mudei o programa que eu estou usando e esse programa é sensível até demais. Eu tenho que dar uma configurada boa nele. Mas, vamos lá. Sobrou B e D. O que eu preciso lembrar? A partir do momento que eu vou alienar um bem, eu não posso alienar bem só porque eu quero. A Lei 8666, lá no artigo 17, vai falar para você o seguinte, para alienar bens, sejam móveis ou imóveis, tem alguns requisitos. Por exemplo, tem que licitar. Segundo, tem que ter interesse público. Aí já começa a mudar. Tem que ter avaliação prévia. E começa a mudar. Se for um bem imóvel, autorização legislativa. Então, peraí. A letra B me fala concorrência ou leilão independentemente de necessidade ou utilidade. Não. Aí eu poderia alienar torto a direito. Eu tenho requisitos. Então, gabarito, letra D. Concorrência ou leilão, comprovada necessidade ou utilidade de licitação. Ficou claro, galera? Então, veja, não se esqueçam que a regra é... Nossa, mas é chato essa porra desse programa. Estou começando a querer matar ele já. A regra é a seguinte, quando você vai fazer concorrência, bem imóvel, essa é a regra. Quando você faz leilão sozinho, nossa, a minha letra tá bonita hoje, é bem móvel. Agora, tem a exceção que cabe os dois, que é o caso do bem imóvel, que foi adquirido por decisão judicial ou por dação em pagamento. Então, cuidado, que nesse caso aqui, cabe qualquer uma das modalidades. A administração vai optar pela que for mais favorável à sua intenção. Fechou? Então, a questão número 2 ficou aí, gabarito, letra B. Perfeito? Questão 3, Instituto OCP. Eu trouxe essa questão para te mostrar o seguinte, tem que estar previsto no edital.
Beleza? Uma questão de prefeitura, olha só, a prefeitura de Betim, lá em Minas Gerais, um abraço para a Simone, inclusive, que está aí na área, prova de prefeitura que não tem nada a ver com a Lei 13.303, tá? Nada a ver, mas a prefeitura ela pode ter relações com entidades de empresas estatais. Lembre-se que a Lei 13.303 é o Estatuto das Empresas Estatais, né? Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Então, essa questão aqui, ela vai lá na lei que a gente não costuma estudar, mas só estuda se tiver no teu edital, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Segundo essa lei, blá, 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 vamos lá. É dispensável realização de licitação por empresa pública ou sociedade de economia mista para obra e serviço de valor até 500, não. Na Lei 13.303, de 2016, 13.303 de 16, são dois valores que você tem que lembrar. R$100 mil e R$50 mil. R$100 mil quando for obra ou serviço de engenharia. R$50 mil quando for outros serviços e aquisição de bens ou produtos. O que é interessante saber? No caso da Lei 13.303, não há essa diferença de valores por modalidade, igual atualmente a 8666 faz. Aliás, sempre fez, né? O convite é um valor, a tomada de preço é outro. Não. Aqui não interessa a modalidade, interessa a razão da licitação. O valor é fixo, R$100 mil para obras e serviços de engenharia, independentemente de qual for a modalidade adotada. A questão fala que é 500 mil, não, né? Então, R$100 mil seria o correto a aparecer aqui, tá? Considerando-se que há um superfaturamento, considera-se, desculpa, que há superfaturamento quando os preços orçados para licitação ou preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado. Cara, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Normalmente a pessoa fala que esse é o gabarito, né? Porque, não, isso que é superfaturamento, o preço contratado é maior do que está no mercado. Não, não é. O superfaturamento, por quê? Isso aqui está na lei, tá? A Lei 13.303, ela tem, igual eu sempre gosto de falar, muito cuidado, tá, gente? Quando você fala em leis assim, lei anticorrupção, tem sempre o segundo, terceiro artigo que tem lá. Nessa lei, né, na forma dessa lei, o termo 2 pontos, ou o conceito de, que traz lá, superfaturamento. Você tem que estudar esses conceitos que a lei traz, sempre. É muito importante você fazer isso. Superfaturamento para a Lei 13.303 é quando a contratação gera dano para o patrimônio público. O superfaturamento não é simplesmente o fato do preço ser maior do que o praticado no mercado. Às vezes o preço é maior, só que é justificável, porque a qualidade da atenção também vai ser maior, a prestação vai ser diferenciada, o prazo é apertado, sei lá. O que configura superfaturamento é o fato de gerar prejuízo para os cofres públicos aquela contratação. Isso sim. Então, você paga acima do mercado, sem motivação, sem razão, tá? Então, a letra B não é a nossa resposta. Os procedimentos licitatórios serão divulgados em portal específico na internet, devendo ser adotado para apresentação de proposta ou lance, contados a partir de divulgação do instrumento convocatório, no mínimo 30 dias úteis para licitação em que tenha critério de julgamento melhor técnica. Quando você fala em melhor técnica na Lei 13.303, o prazo é de 45 dias. E detalhe que os dias são úteis aqui, tá? Não é dia corrido, não. Isso aqui eu nem me preocupo tanto, porque a menos que caia no teu edital, que você vai ter que memorizar, infelizmente, esses prazos, mas ele não é tão essencial, não. Essa letra D, o prazo é o mesmo da 8666. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única, devendo o recurso apresentado no prazo de 10 dias úteis. Se você lembrar, a 8666 traz como regra, e aliás é o único prazo que tem, para recurso 5 dias úteis e não 10, tá? Porque a Lei 13.303, ela adotou um procedimento licitatório com base na inversão de fases do pregão, porém, ela traz ainda muitas regras da 8666, ela permite que essa inversão não aconteça. Tá? Então a letra D está errada, isso aqui é um prazo que você sempre vai andar com ele na cabeça, prazo de recurso administrativo em procedimento licitatório é de 5 dias úteis, tá? Salvo o prazo para impugnar instrumento convocatório, que aí são 2 prazos distintos. Por opção, ou falta de, sobrou a letra E para nós, tá?
Então, o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo de responsabilidade, pode subcontratar partes da obra até o limite admitido, perfeito em cada caso, pela empresa pública ou pela sociedade, conforme previsto no edital. É uma grande característica, né? Poder subcontratar. A 8666 também permite. A subcontratação só não pode ser de atividade fim, mas atividades meio, né? É muito comum assim, eu contratei uma empreiteira para construir um hospital. Ela vai e subcontrata uma empresa para fazer instalação elétrica. Não tem problema, porque na realidade a empresa não foi contratada para fazer só a instalação elétrica, né? A empreiteira. Então, atividades meio podem ser subcontratadas, tá? Então ficou aí letra E nessa pergunta. O Alexandre perguntou aqui, a Lei 13.303 serve para toda administração direta? Não, tá, Alexandre? Continua sendo 8666. A 13.303 é só para empresa estatal. Aí pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal, não importa, mas é só para a sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Eles saíram da 8666 como regra. Questãozinha tradicional da CESP, né? Prova aí do Ministério Público do Estado do Ceará, 2020, nossa provinha, na lista ministerial, boa prova. E já vem com gabarito, né? Que imbecil. Considere que... Ai, gente. Considere que na fase externa de um pregão de serviço comum de engenharia, o vencedor seja declarado e que não haja manifestação de recurso imediata e motivada pelos demais licitantes. Nesse caso, a adjudicação do objeto de licitação é feita pelo pregoeiro ao vencedor. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Depois, você sabe que o pregão inverte, né? Você, numa licitação normal, você tem publicação, isso normal, habilitação, classificação ou julgamento, chame como quiser, né? Aí você vai ter a homologação e a adjudicação. O pregão, ele inverte. Primeiro você publica, é o único que se mantém, julga e habilita, adjudica e homologa. Beleza? O pregão, ele faz essa distinção. Quando você passa da habilitação antes de adjudicar, ocorre o que nós chamamos de etapa recursal única, ou fase recursal única. Diferentemente do que a 8666 faz, que ela permite recurso em todas as etapas, aqui não. Aqui o recurso no pregão, isso cai muito em prova, o recurso no pregão é o recurso só no momento antes de adjudicar, tá? Aí ele vem, levanta o dedinho, porque a manifestação é imediata, o pregoeiro vai perguntar, tá? Alguém aí vai se manifestar, alguém vai recorrer, levanta o dedinho, eu vou. Parece casamento, saca? Aí, tá bom, então, 3 dias para que você apresente o recurso formalmente, tá? Então, tem um monte de prazo lá, aqui não, o pregão tem um prazo só. Só que essa questão, ela foi muito rock and roll, porque ela cobrou um detalhe que é difícil a gente conversar. Porque é o seguinte, quando você não recorre, acontece um processo interessante, tá? O pregoeiro, ele conduz todas as etapas, menos a homologação e a publicação, claro. Por quê? Quem é que vai fazer a homologação de processo é sempre a autoridade competente, tá? É aquela autoridade que publicou o instrumento, que iniciou totalmente o processo. Então, no caso da licitação, independente da modalidade, a autoridade competente é quem começa e quem finaliza. Mas, ou tem uma comissão licitante, ou tem um leiloeiro, ou tem um pregoeiro com a sua equipe de apoio, tá? Se, isso aqui que é o importante, tá? Porra, mas é chato, hein, querido? Puta merda. Se for apresentado recurso e se não for apresentado recurso. Se você recorrer do procedimento licitatório, ou seja, você não concorda com a habilitação ou com a classificação final, esse recurso tem que ser julgado pela autoridade competente, tá? Então, quando tiver recurso, o que vai acontecer? A adjudicação vai ser feita pela autoridade competente, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, e a homologação também vai ser feita pela autoridade competente. Eu prometo que na próxima aula eu vou trocar esse aplicativo, que isso aqui está me matando do coração, cara. A adjudicação feita pela autoridade competente e a homologação também. Por quê? Porque ela julgou o recurso. Então, é ela que vai ser responsável por adjudicar, declarar o vencedor e homologar o processo. Agora, se não tiver recurso, a adjudicação fica na mão do pregoeiro. Só que a homologação, como sempre, na mão da autoridade competente. Tá? Então, eu queria que você guardasse isso no coração no pregão, tá? Toda vez... Pois ela podia vir com gabarito, essa é uma boa, né? Toda vez que ele falar no recurso do pregão,
Você tem que lembrar o que acontece. Se alguém recorrer, vai para a autoridade competente. Aí ela julga o recurso, se for indeferido o pedido, é ela que vai tanto adjudicar quanto homologar. Se não tiver recurso, o pregoeiro, beleza, então declaramos o vencedor tal pessoa e a autoridade competente homologa. Mas sempre homologação de pregão, de concorrência, não interessa a modalidade, sempre é a autoridade competente que faz. Só no pregão que tem essa possibilidade da adjudicação ser feita pelo pregoeiro, o que não é comum nos procedimentos licitatórios. Até aí, de boa, galera? Então, ó, a questãozinha boa também da Sebrasp, né? Para você ver que a Sebrasp está tentando se recuperar. E agora, a última questão sobre licitações da queridíssima Fundação Getúlio Vargas, sempre satânica, né? Prova do Ministério Público do Rio que pediu o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, né? Quem sabe, quem estuda comigo sabe que eu sempre ataco a lei de licitações toda e depois que você está sabendo o Legal 8666, eu te mostro o pregão, SRP, que é o Sistema de Registro de Preços, e o Regime Diferenciado de Contratação. O que eu faço? Eu mostro a diferença, porque é isso que cai na sua prova. O que é o RDC? Cara, o RDC nada mais é do que uma licitação mais célere para contratação e realização de obras. O RDC foi criado para isso, para acelerar obras no Brasil, até porque ele foi criado na época ali que o Brasil foi eleito para a Copa do Mundo, Olimpíadas, e tinha que fazer uma porrada de obra, né? E o RDC hoje é utilizado para sistema penitenciário, para o sistema educacional, para obras do SUS, mobilidade urbana, né? As obras dos antigos PAC 1 e 2, e por aí vai, tá? Então, ó, o governador do estado Alfa determinou a realização de licitação no regime de contratação diferenciada, então utilizou o RDC, para a contratação de obra de construção de estabelecimento penal. Ou seja, a obra para a qual ele utilizou o RDC está correta, porque estabelecimento penal, o sistema prisional, pode utilizar-se do RDC. Considerando a inovação tecnológica que se pretendia implementar, o contratado deveria elaborar e desenvolver projeto básico e executivo, além de realizar todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. A questão, ela uma questão boa, cara. Ela fala em duas coisas: cabimento do RDC e tipo de contratação que você vai fazer, que é o que chama de regime indireto de execução da obra, tá? Lembre-se, a licitação de obra, ela exige 3 licitações: projeto básico, projeto executivo e execução de obra. Então você licita o básico, vai licitar o executivo, são 3, por isso que demora. Aí criaram o RDC. O RDC, ele fez o que de interessante? Ele trouxe a possibilidade da contratação integrada de forma objetiva. Você tinha empreitada integral no 8666, mas que não era muito integral assim, e você passou a ter a contratação integrada. Muito boa essa ideia do RDC, que é o seguinte: ao invés de você ficar igual um trouxa fazendo 3 licitações distintas, você faz uma só. O cara que é contratado, ele vai fazer tudo: projeto básico, projeto executivo e execução de obra. Até porque, qual é a regra? Quem ganha o projeto básico da licitação normal não pode participar das próximas etapas. Quem ganha o executivo não pode participar da execução. É o que eu troço de maluco. O RDC veio e falou: não ferra. Um cara pode fazer tudo. Então, a contratação, o nome disso é contratação integrada, tá? O que ele está me pedindo aqui, por isso que eu falo que é muito importante você saber dominar os conceitos. O que é uma contratação integrada? É aquela que elabora e desenvolve o projeto básico, executivo e faz a porra toda ao mesmo tempo, né? Com todo o carinho da minha parte para falar assim. Então, ó, após a regular instrução do processo, a assessoria jurídica informou, em harmonia com a ordem jurídica, olha que questão babaca, né? Que o objeto da contratação é incompatível. Não, não é. Já falamos que é. O regime de contratação integrada não pode ser utilizado. Pode sim. Pode, principalmente pelo fato de ter inovação tecnológica. Tanto o regime de contratação como a contratação integrada não pode sim, tá maluco. Tanto a modalidade de licitação como o regime estavam corretos. Se a gente conversou, né? O RDC permite isso tudo. É juridicamente impossível a elaboração de básico e executivo pelo mesmo contratado. Se fosse com base na 8666, a gente podia até conversar. Apesar que até a 8666 tem a contratação semi-integrada, né? O que a nossa lei fez foi a contratação integrada como definitiva. A administração faz um pré-projeto e o cara faz o resto, tá? Então, gabarito aí, letra D.
Questões fáceis? Nem um pouco, né? Eu sei. Eu escolhi bem, tá? E, ó, questões 2020, tá? Todas essas questões, fora a FGV, que foi 2019, que eu acho que a FGV não pegou prova nenhuma esse ano fora a OAB, questões 2020, então você vê que o nível está aumentando, tá? Então, 2021 é o ano, eu tenho falado isso e eu estou levando isso muito a sério, é o ano da virada na vida da gente, de todos nós, tá? Então, eu vou estar desde o comecinho de janeiro ali, aliás, já na semana que vem, nós vamos começar nossas lives, eu vou conversar com vocês depois sobre isso, porque eu já quero começar a mudar isso, cara. A partir do ano que vem vai ser o ano da nossa virada. Nosso cargo público vai estar lá, nossa nomeação vai acontecer, nós vamos direcionar você. Eu vou te acompanhar do começo ao fim, tá?